Olá, graça e paz de Jesus. Nós estamos no nosso devocional Gota a Gota e nós estamos pensando sobre os passos para termos uma vida extraordinária. E estamos usando a vida de Abraão, porque Abraão viveu uma vida extraordinária. A gente sabe que Deus veio no seu ordinário, o chamou para fora e ele então, obedecendo à ordem de Deus, viveu uma vida extraordinária. E esse é o caminho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque em Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que eu e você precisamos seguir as pegadas de Abraão. Ou seja, ele foi deixando as marcas e a gente deve colocar os nossos pés nessas pegadas que ele deixou pelo caminho. Porque são as pegadas, são as marcas de uma pessoa que viveu de forma extraordinária. Nós já pensamos aqui nos devocionais passados que nós devemos primeiro ter o desafio de não ficarmos no meio do caminho, de nos livrarmos dos fardos que nos cansam e que nos faz cumprir a ordem de Deus apenas pela metade. No nosso último devocional, nós pensamos sobre o desafio das mudanças, de aceitarmos as mudanças de Deus. E hoje nós queremos pensar sobre a importância daquele que vai conosco nesse caminho. Esse foi o segredo da vida de Abraão. O segredo da vida de Abraão chamava-se a presença de Deus. O Deus que o chamou, o Deus que o vocacionou, o Deus que o escolheu e o separou para viver os seus planos, é um Deus que disse para ele: eu estou com você nessa jornada toda. E eu lembro aqui agora que eu li uma frase de D.L. Moody. Eu tenho uma frase minha que o importante não é para onde se vai, mas com quem se vai. E a frase de D.L. Moody, que marcou muito a minha vida, é: eu não conheço bem os caminhos pelos quais ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. E é isso que faz a diferença. Eu e você, às vezes, queremos que Deus nos dê um pacote completo. Nós queremos que quando Deus nos chama, então que Ele revele para nós tudo o que vai acontecer na caminhada. E a gente sabe que aqui no chamado de Deus para Abraão, no capítulo 12 e no versículo 1, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Deus não mostrou para Abraão. É à medida em que Abraão foi caminhando em obediência, em dependência de Deus, Deus foi revelando para ele o próximo passo. E eu e você, nós queremos que Deus nos mostre o pacote inteiro para saber se nós vamos tomar decisões de mudar ou não. Por que a gente faz isso? Porque nós não temos a certeza de que a presença dele é a nossa maior segurança. A presença dele é a nossa maior riqueza. A presença dele é a garantia de que nós seremos bem-sucedidos na nossa jornada. Foi o que Deus disse para Josué: a minha presença irá com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. Ou seja, à medida em que você vai caminhando, a presença de Deus está com você, confirmando, guardando seus passos, protegendo o seu caminho. E eu desafio você, nesse nosso devocional Gota a Gota, a aceitar e acreditar nessa verdade bíblica de que a presença de Deus sustenta você, de que a presença de Deus está com você. Talvez você não conheça os caminhos pelos quais Ele vai te guiar. Quando Ele me chamou há 34 anos atrás, dizendo que eu seria um mensageiro das boas novas nas nações da terra, Ele não me mostrou as lutas que eu haveria de passar. Ele não me mostrou as adversidades.
ele simplesmente disse: você vai ir às nações pregar o evangelho. E eu também não pedi para ele me mostrar as adversidades, as lutas, eu não pedi para ele me revelar o pacote todo, porque Deus não trabalha dessa forma. Ele não mostrou para Moisés o que iria acontecer, ele não mostrou para Davi e muito menos mostrou para José. Deus só revelou o futuro no sentido do que eles seriam, mas não revelou o processo que iria torná-los habilitados e capazes para cumprir o propósito do futuro que Deus tinha para eles. E assim também aconteceu com Abraão. Mas Abraão era um homem de altares. Você vai ler em Gênesis 12 e o versículo de número 7: e edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Você vai ler em Gênesis 12, um versículo depois: e edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Você vai ler no capítulo de número 13 que o Abraão levantou, no versículo 4, um altar e adorou ao Senhor. Então o Abraão é um homem que ele chega em Siquém, ele adora. Ele chega em Hebrom, ele adora. Ele chega nos carvalhos de Manre, ele adora. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele. Ele é um homem de altares. Ele é um homem que não deixa rastros. Ele é um homem que deixa marcos de adoração. Não existia nenhum ídolo diante desse altar. Todos esses povos aonde Abraão vivia eram povos idólatras e ali existiam seus ídolos. O Abraão é o único homem que adora no meio desses pagãos diante de um altar que não existe nenhum ídolo. Ele coloca os sacrifícios, ele queima em holocausto e ele adora ao Senhor, esse Deus invisível mais real que estava presente com ele. Quando você entende que não importa ou que você não conhece os caminhos pelos quais ele vai te guiar, mas você tem a certeza de que o importante é o guia que está com você. É o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o bom pastor, é o provedor, é o teu Deus. Então você também vai ser uma pessoa de altares. Aonde você chegar e por onde você passar, as pessoas perceberão que você é um adorador de Deus, porque você nunca está sozinho. O seu guia está com você e ele vai orientar você e ele vai abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Se você está entendendo a importância dessa série, desse devocional Gota a Gota, quais são as marcas para você viver uma vida extraordinária, então comente aí embaixo. Converse com a gente, interaja com a gente sobre as lições que você está recebendo. Se essa mensagem está sendo importante para a sua vida, comente, nos deixe saber. E também compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Abraão era um homem de altares, porque ele sabia que não estava sozinho, que o Deus que o chamou estava com ele o tempo todo e em todo o tempo. E assim também com a sua vida. Esse é o segredo para você viver uma vida extraordinária. É viver na presença daquele que nos chamou e que nos guia em todo o tempo, seja por veredas de justiça, ou seja até mesmo em vale de sombra de morte. Nós não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos trazem consolo. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.